Olá, meu nome é Theo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje trarei mais uma aula, agora sobre terceirização. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui os meus contatos, para caso você tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato comigo, você pode entrar lá no Instagram ou no Gmail. Deixo aqui meus contatos, pode encaminhar mensagem que você pode ter certeza que eu vou te responder. Ok? E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda muito, isso fortalece o nosso canal e também me motiva a continuar o trabalho. Beleza? Então vamos lá. Olha só, nessa aula a gente vai partir de uma premissa diferente. Na aula anterior, sobre segurança privada, a gente falou sobre os aspectos teóricos da lei. Aqui a gente vai partir de uma situação hipotética e, com base nela, vai explicando o Instituto da Terceirização. Então vamos lá. Qual é a situação hipotética que eu coloquei aqui para vocês? João é programador e empregado da empresa Soluções em TI Limitada, pessoa jurídica que presta serviços relativos à tecnologia da informação para outras empresas. Afirma que, desde o início do contrato, prestou serviços para apenas uma empresa, a Tecnologia e Eficiência Limitada. E aqui eu já quero chamar a atenção para um ponto específico. Nós estamos tratando de duas empresas diferentes, tá? Soluções em TI Limitada, que é onde o João trabalha, e a Tecnologia e Eficiência Limitada, que é onde ele efetivamente presta os serviços dele. Beleza. Realizando as mesmas funções que os empregados desta, ou seja, da segunda empresa. Além disso, recebia ordens diretas dos superiores dos empregados da empresa contratante, ou seja, tecnologia e eficiência limitada, os quais exigiam inclusive o cumprimento de horário. Inconformado por trabalhar na atividade fim, a gente já vai falar sobre isso, da empresa Tecnologia e Eficiência Limitada, e não percebeu os mesmos benefícios que os empregados dessa empresa recebem, João procura um advogado para saber se tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa contratante. Então veja, o que é que o João quer? Ele quer o reconhecimento do vínculo de emprego mais os benefícios que aqueles empregados recebem. Olha só, qual é o regime jurídico aplicável à terceirização? Aqui é uma relação clara de terceirização. Eu já vou explicar o porquê. Mas qual é o regime jurídico aplicável? Primeiro, a gente tem a Lei 6.019 de 74. No início, antes das reformas que tiveram, essa lei só tratava sobre o trabalho temporário. Ela não tratava sobre terceirização. Aliás, nem a CLT tratava sobre terceirização. A terceirização foi uma inovação, uma modernização do mercado de trabalho e a CLT não acompanhou essa modernização. Então, o que a gente teve? Tivemos essa lei de 74 que tratou sobre trabalho temporário e aí tivemos outra lei, agora em 2017, 3.429, que alterou a Lei 6.019 para incluir a terceirização. Então, hoje, a terceirização ela possui previsão legal. Se não bastasse isso, tivemos a Lei 3.467, que é a chamada Reforma Trabalhista, que alterou os dispositivos da Lei 13.429 e, por consequente, alterou os dispositivos da Lei 6.019. Beleza? Parece complicado, mas eu vou desmistificar aqui, eu vou destrinchar os termos para ficar mais fácil de entender. Além disso, a gente tem a súmula número 331 do TST, que trata sobre o tema, a DPF 324 do Distrito Federal, que foi julgado pelo STF, e o RE, Recurso Extraordinário 958-252 de Minas Gerais, também julgado pelo STF. Como é que vai ser a aula? Eu vou explicar o Instituto da Terceirização com base na súmula 331 do TST, porque é ela que destaca os principais pontos da terceirização, ou pelo menos os principais aspectos jurídicos relacionados à terceirização. E com base na súmula, a gente vai destrinchando, desmistificando alguns itens, alguns mitos que tem existentes sobre a terceirização. Beleza? Então vamos continuar aqui. O que é a terceirização? Aqui eu peguei um conceito do autor Luciano Martinez, ou Martinez, como queira. A terceirização é uma técnica de organização do processo produtivo por meio da qual uma empresa, visando concentrar esforços em sua atividade fim, contrata outra empresa, entendida como periférica, para lhe dar suportes em serviços meramente instrumentais,
tais como limpeza, segurança, transporte e alimentação. Vem cá para mim, vem cá, que eu vou te explicar melhor. Olha só, funciona da seguinte maneira. Imagine que você é o chefe ou a chefe de família. Você acumula todas as funções da sua casa. Então, por exemplo, lavar roupa, lavar os pratos, lavar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos. É tudo você quem faz. Imagine agora que você quer um novo projeto na sua vida. Você quer fazer uma faculdade, você quer estudar para concurso, mas você verifica que você precisa de mais tempo para realizar essas atividades e você precisa concentrar seus esforços naquela atividade se você quiser ser bem-sucedido. A terceirização funciona dessa forma. A empresa, ela vai concentrar os esforços naquilo que ela entende como importante. E aquilo que ela não entende como importante, ela vai delegar, ou seja, vai transferir para outra pessoa. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, você como chefe de família, você poderia transferir certas atividades para outros membros da família realizarem. Então, por exemplo, você poderia ficar com a atividade de lavar roupa e focar só nos estudos. E passa a atividade de lavar os pratos para o marido, para o filho, por aí vai. Na terceirização funciona mais ou menos no mesmo raciocínio. Você transfere uma atividade que não é a sua principal, como por exemplo limpeza, e concentra os seus esforços apenas naquilo que te interessa. Aqui no nosso exemplo é uma empresa de tecnologia da informação. Então eu foco só naquele meu mercado de TI e o resto eu deixo para outra empresa cuidar. Ok? Voltando lá, vamos ver quais são os atores dessa relação. Então aqui a gente vai ter três atores, três pessoas envolvidas. Primeiro, a gente vai ter a figura do empregado, que é a figura talvez mais importante dessa relação. O empregado, ele é contratado pela empresa prestadora de serviço e ele é contratado para prestar o serviço para a empresa tomadora de serviço. Então vamos identificar. O empregado, ele é contratado pela empresa terceirizada. E quando tiver o contrato, quando tiver a necessidade, ele é encaminhado para prestar o seu serviço em outro local de trabalho, um local de trabalho da tomadora de serviço. Então veja que são três figuras aqui. Temos a contratada, que é a empresa terceirizada, também chamada de prestadora de serviços. Temos a contratante, que é aquela que necessita dos trabalhos da empresa terceirizada, também chamada de tomadora de serviços. E temos o empregado, que liga essas duas empresas por meio do serviço. Agora presta atenção, a relação entre a contratada e o empregado é uma relação regida pela CLT. Então aqui nós temos um contrato de trabalho. Agora a relação entre as empresas, entre a empresa contratada e a empresa contratante, é uma relação regida por Código Civil. É uma relação meramente empresarial. É uma relação civil, que vai ser regida pelos dispositivos do direito civil ou até mesmo do direito empresarial, se envolver contratos empresariais. Ok? O empregado, em relação a contratante, só presta serviços. E aqui é muito importante você saber que as ordens são dirigidas da contratada para o empregado. O empregado ele não obedece ordens da contratante. Ok? O que a contratante pode exigir é que seja cumprido o contrato que foi firmado com a contratada, mas a contratante não dá ordens diretas ao empregado. Beleza? Vamos continuar aqui, ó, já partindo para a súmula. E aí já vem a pergunta: é possível que o João preste serviços na atividade fim da empresa contratante? Olha só, agora a gente vai entrar numa discussão sobre atividade fim e atividade meio. E aí vem a súmula. Essa aqui é a redação original da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Depois de muitos julgados, o tribunal editou essa súmula regulando a relação de terceirização. Então vamos ver o dispositivo 1 e 3 da súmula. Ele vai dizer: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. O que ele quer dizer? Que nessa relação aqui, voltando aqui para nosso exemplo, se eu quero contratar um empregado para trabalhar no serviço de limpeza, de segurança, eu devo contratar ele diretamente. O que a súmula quer é isso aqui, ó, que a contratante contrate
diretamente esse serviço. Esse é o ideal. Essa é a previsão legal, essa é a previsão original da CLT. Não existe terceirização no texto da CLT, ou pelo menos na sua redação original. Beleza. O que é que ele colocou como exceção? Ele falou, salvo no caso de trabalho temporário. Então ele já colocou uma exceção que é o trabalho temporário. Futuramente eu faço um vídeo explicando um pouco mais sobre o trabalho temporário. Aí beleza, vem o item 3 e traz mais outras exceções. O que ele vai falar? Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados ao quê? À atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, desde que inexistente, tá? Então, aquilo que eu falei, não pode ter subordinação entre o empregado e a contratante. Se tiver, vai ter o reconhecimento de vínculo de emprego, ok? Agora, qual é essa ideia de atividade meio e atividade fim que a gente falou lá atrás? Bom, vem cá para mim de novo. Olha só, atividade fim seria, no nosso exemplo, o estudo para o concurso, o estudo para a faculdade. Atividade meio seriam então aquelas atividades subsidiárias, aquelas atividades que ficam em volta dessa atividade. Então, por exemplo, para eu estudar eu preciso ter uma mesa limpa, um local limpo. Alguém tem que fazer esse serviço. Mas só que não é meu foco principal limpar casa. Meu foco principal é estudar. Então a minha atividade fim é estudar. Qual é a atividade meio? Para eu conseguir a atividade fim é a limpeza. Então nesse caso aqui vamos pegar uma empresa de TI. Ah, eu vendo produtos, eu sou programas de computador. Essa é a minha atividade principal. Qual é a minha atividade meio? Minha atividade meio seria a conservação dos equipamentos, ou então a limpeza, a segurança das instalações. É isso que a súmula está falando. Temos a divisão entre atividade meio e atividade fim. O TST fala, só pode a terceirização na atividade meio. Se for na atividade fim, a terceirização é ilegal. Se for atividade fim, você deve realizar a contratação direta do empregado. Beleza? É isso que a súmula quer. Mas eu já falo para vocês que esse entendimento não prevalece mais. Sabe por quê? Vamos continuar aqui. Então, esse entendimento não prevalece mais por conta de uma inovação legislativa ocorrida em 2017. Foi o advento da Lei 13.429, que alterou lá a Lei 6.019 para incluir o artigo 4º-A. E ele vai dizer o seguinte: a empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratantes serviços determinados e específicos. E aí o parágrafo 2º é o que nos interessa. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo. Então veja que o que a legislação quis é que agora seja possível a contratação de prestação de serviços de terceiros para a atividade fim da empresa contratante. Antes isso não era possível, por causa da súmula. A súmula considerava isso ilegal. Agora teve a inovação legislativa e isso foi alterado. Mas eu já falo para vocês que isso foi alterado novamente agora pela Lei 3.467, também de 2017. Mas por que foi alterado? Porque veja que aqui na redação da Lei 13.429, ele colocou qualquer que seja o seu ramo. Isso deu ensejo a uma discussão se isso abrangia ou não a atividade fim ou meio. Mas aí veio a alteração e deixou bem claro, bem esclarecido que tanto a atividade principal como a atividade periférica também pode ser terceirizada. Vejamos como ficou a redação do artigo 4º-A, agora com a alteração da Lei 3.467. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. A pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Veja, só por essa redação já seria possível afirmar que hoje é possível a terceirização na atividade fim. Mas ele continuou, ele quis deixar bem claro mesmo. Aí no parágrafo 2º, ele repete aquele parágrafo anterior, qualquer que seja o seu ramo, e depois introduz um novo dispositivo, que fala, artigo 5º-A, contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra o contrato com a empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades. Inclusive o quê?
inclusive sua atividade principal. Então, para não deixar dúvida alguma, a lei veio e positivou, regulamentou a terceirização, permitindo a terceirização na atividade fim. Ok? Então, essa discussão não existe mais, é possível a terceirização na atividade fim. Respondendo a nossa pergunta lá atrás, é possível que João preste serviço na atividade fim da empresa contratante? Sim, é possível. E aí, pessoal, chegou lá no STF. Muitos doutrinadores são contrários a essa terceirização na atividade fim da empresa contratante. Então, desde já, eu já digo que eu vou deixar aqui o inteiro teor do acordo, tanto desse RE quanto da DPF, que tratam sobre o assunto, que foi sobre o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ele que foi o relator dessas ações, para que vocês possam aprofundar os seus estudos, ok? Mas o que nos importa é a tese que foi fixada aqui, a tese com repercussão geral, então é obrigatório o seu cumprimento. Veja só, o que o STF decidiu? É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Veja que ele definiu a terceirização como forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Quanto à responsabilidade, a gente ainda vai estudar. Mas o que importa nesse momento é que ele falou que é independentemente do objeto social das empresas envolvidas. Não importa se a terceirização está sendo na atividade fim da empresa ou se é na atividade meio, ok? É lícita a terceirização em qualquer forma. Prosseguindo. Então, fica a pergunta: existe ou não o vínculo de emprego entre João e a empresa Tecnologia e Eficiência Limitada, que é a empresa contratante? Eu te falo, existe. Mas existe porque ele trabalhou na atividade fim da empresa? Não. Existe porque, na verdade, ele recebia ordens diretas da empresa contratante. Inclusive, está lá no caso, né, que a empresa contratante exigia o cumprimento de horário de trabalho. Olha só, vem cá, vem cá. Veja só, quando a gente tem uma relação de terceirização, não existe subordinação entre o empregado e a empresa contratante. Qualquer ordem, qualquer tipo de controle, seja um controle de horário, seja um controle de salário, é realizado entre a empresa contratada, que é a empresa prestadora de serviços, e o empregado. A relação de subordinação só existe entre esses dois. Se a empresa contratante não gostou de algum serviço que foi prestado pelo empregado, ela deve acionar diretamente a empresa contratada, por meio dos supervisores, por meio do coordenador ou do dirigente. Não existe ordens emitidas entre a empresa contratante e o empregado, porque se isso ocorrer, vai formar o vínculo empregatício, e aí a empresa contratante vai ser condenada a pagar todas as verbas rescisórias, se for demitido o funcionário, e vai ter que arcar com todas as obrigações trabalhistas relativas ao contrato de trabalho com o empregado, porque entre eles formou o vínculo de emprego. Beleza? Então, cuidado. A relação de subordinação é entre a empresa contratada e o empregado, e não com a empresa contratante. Cuidado para não confundir. Voltando. Quem seria então o responsável pelos direitos e pelas obrigações decorrentes do contrato celebrado com o João? Como eu expliquei, é a empresa contratada. Mas como é que isso está previsto na lei? Veja que a contratante também ela não escapa de todas as responsabilidades decorrentes do contrato de trabalho. Ela também tem responsabilidade. Vamos ver como é que fica. A empresa prestadora, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Isso. A empresa prestadora de serviços, o que ela faz? Contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. A palavra mais importante aqui é essa, dirige. Dirigir significa emitir ordens, exigir o cumprimento de serviço. Dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Nesse ponto aqui eu só vou abrir um parêntese, tá? Aqui a lei, em tese, permitiu o fenômeno da quarteirização, que seria você delegar para outra empresa a prestação de um serviço que você já foi contratado para prestar. Então seria uma quarteirização. Mas não é o vídeo de hoje que a gente vai tratar sobre isso. Continuando, o artigo 5º-A é responsabilidade da contratante, olha só, lá em cima a responsabilidade da contratada, aqui é da contratante, não confunda.
Garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Em que hipótese? Quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. As questões ambientais do trabalho, como limpeza, como salubridade, se o ambiente é perigoso ou insalubre, é a empresa contratante que deve garantir. Agora, as obrigações contratuais é a empresa contratada. E aí vem a responsabilidade subsidiária prevista na lei. A empresa contratante é subsidiariamente responsável, a gente vai destacar também, subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias. E aqui vai citar os artigos, mas são as contribuições para o INSS, como o pessoal costuma conhecer, né? Então, a empresa contratante ela vai responder pelas obrigações trabalhistas de forma subsidiária. Quem é o principal responsável? A empresa contratada. Se ela não tem patrimônio, se ela não conseguiu arcar com as obrigações trabalhistas, aí você aciona a empresa contratante. Beleza? Ela responde subsidiariamente. E aí vem a DPF 324, que também foi julgada pelo STF, juntamente com o RE, e ele fixou a seguinte tese: é lícita, mais uma vez, a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Até aqui a gente já viu. E aí vem a novidade agora. Na terceirização, compete a contratante. Qual é a obrigação da contratante? Verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada. Então, antes de celebrar o contrato de prestação de serviço, cabe à contratante verificar se ela tem uma capacidade econômica para arcar com aquele serviço, para pagar seus funcionários, verificar também se tem débito na Justiça do Trabalho, se tem débito com a Previdência Social. Isso tudo é responsabilidade da contratante. E, além disso, responde subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do artigo 31 da Lei 8.212. Aí, beleza. A gente falou sobre responsabilidade subsidiária, né? A gente viu os termos da tese fixada na DPF 324 e no RE, julgado pelo STF. Então, agora a gente precisa ver o restante da súmula 331 do TST. A gente viu que lá nos dois primeiros itens, as súmulas já estão desatualizadas, porque ela só permitia a contratação por empresas interpostas, no caso de trabalho temporário, ou no caso relacionados à atividade meio da empresa. Agora é permitido, tanto na atividade fim como na atividade meio. Então, essa parte já está desatualizada da súmula. Agora a gente vai ver a parte que ainda está vigorando. Então, vamos lá. Contrato de prestação de serviço e legalidade. Aí vem o item 4 e o item 6. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Funciona da seguinte forma. Quando ele fala que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, ele quer dizer quem? Da contratada. Implica responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Então, se a contratada não conseguiu arcar com as obrigações trabalhistas, é a contratante que vai arcar. Mas, para que isso aconteça no meio judicial, é preciso que quando você ingressar com a ação, você coloque tanto a contratada quanto a contratante no polo passivo, ou seja, que coloque eles como réus, como reclamados da ação trabalhista. Beleza? A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Então, não tem exceção. Ele vai responder, a contratante responde por todas as obrigações trabalhistas pelo período que o prestador de serviço prestou lá o trabalho, laborou dentro das suas dependências, né? E se a contratante fosse a administração pública, seria possível o reconhecimento do vínculo de emprego? Lá no nosso caso hipotético, veja que a gente tem um cara que foi contratado por uma empresa terceirizada para trabalhar em outra empresa. Agora a hipótese ele foi contratado pela empresa terceirizada para trabalhar para o poder público. Isso é comum. Todos os órgãos públicos que eu conheço hoje têm pelo menos uma empresa terceirizada trabalhando lá, na atividade meio.
Seria possível, então, o reconhecimento de vínculo de emprego se tiver uma terceirização irregular com a administração pública? Desde já eu já falo para vocês que isso não é possível, porque o artigo 37 da Constituição Federal ele vai estabelecer alguns princípios que vão reger a atividade da administração pública, dentre eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência, e também aos outros. E aí vem o princípio do concurso público, previsto lá no inciso 2, que diz a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos. Então, para você ingressar nos quadros da administração pública, necessariamente você deve passar em um concurso público, salvo as hipóteses lá de cargo comissionado, que já coloca aqui, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, tirando os cargos comissionados, para você ingressar como efetivo dos quadros da administração pública, você precisa passar por concurso público. Então, por essa razão, não seria possível você, declarando uma terceirização irregular, reconhecer o vínculo de emprego entre o empregado e a administração pública, justamente porque ele não foi aprovado em concurso público. Beleza? E aí a gente vem para a súmula 331 do TST, que faltou falar sobre dois itens ainda, que é o item 2 e o 5. O item 2 fala justamente isso que a gente explicou lá atrás. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Lógico, se tiver uma responsabilidade subsidiária da administração pública, ela vai responder por todas as obrigações trabalhistas. Mas só que não é possível você pedir o reconhecimento de vínculo de emprego entre o trabalhador e a administração pública. Beleza? Porque ele não foi aprovado em concurso público. E agora, o último assunto que a gente vai tratar é sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública. A gente viu que se tiver uma terceirização irregular, gera o vínculo de emprego e gera a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Agora aqui a gente vai ver quando é a administração pública que permitiu essa terceirização, essa irregularidade na terceirização. Então vamos ver. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, então a regra continua a mesma, nas mesmas condições do item 4, que a gente já viu lá atrás, caso evidenciada a sua conduta culposa, no cumprimento das obrigações da Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. E aí vem uma ressalva: a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Então a gente tem a seguinte situação. Vem para cá. O que acontecia antes? A empresa contratada, ela não pagava seus funcionários, não pagava as obrigações trabalhistas e sumia do mapa. Literalmente sumia. O patrimônio que tinha em suas contas some, os dirigentes, os sócios somem e o empregado ficava a ver navios. Ele ficava sem seus direitos e recorria contra a administração pública. Recorrer no sentido de ir atrás da administração pública. E a administração pública falava: olha, eu fiscalizei, eu celebrei o contrato e quando celebrei a empresa era idônea. Então, eu não tenho responsabilidade por isso. E aí o que acontecia? Algumas varas de trabalho, alguns juízes acionavam, ou pelo menos atribuíam a responsabilidade da administração pública pelo mero inadimplemento da empresa contratada. Então eles falavam: ó, a empresa contratada, ela inadimpliu. O trabalhador não pode ficar sem os seus direitos. E como você tem responsabilidade subsidiária, que a administração pague. Mas só que veio a súmula e acabou com isso. Falou: a responsabilidade da administração pública não decorre do mero inadimplemento. O que é que você precisa? Você precisa provar que teve conduta culposa na fiscalização do contrato. Eu já falo logo que esse entendimento, na verdade, decorreu do STF. O STF que formulou essa tese e o TST agora está seguindo. É um entendimento que já está atualizado com o entendimento do STF. Beleza? Então vamos voltar lá para o slide. Então veja que lá na súmula ele cita a Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, que ele fala que só responde se houver conduta culposa na fiscalização do contrato. De onde tirou isso? Aqui, ó, do artigo 71. Ele fala que, pegamos um marca-texto aqui, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
além dos encargos trabalhistas, também dos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Então, quem é o responsável? O contratado. Aí vem o parágrafo primeiro, que é mais importante para a gente, que foi o que foi discutido lá no STF. A constitucionalidade justamente desse parágrafo primeiro do artigo 71, e o STF entendeu que é constitucional, flexibilizando a regra, que já a gente vai ver agora. Ó. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Então, a administração pública não é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas se houver inadimplência do contratado. Aí o que o STF falou? Beleza, a administração pública não tem responsabilidade direta, mas só que ela responde subsidiariamente. Aí eu te pergunto, onde você está lendo responsabilidade subsidiária aí nesse parágrafo? Eu te falo que foi uma interpretação conjunta com o artigo 67, porque o artigo 67 ele diz o seguinte: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado. Então veja que a administração pública ela não pode se eximir da responsabilidade de arcar com as obrigações trabalhistas apenas falando que é do contratado a responsabilidade pelo adimplemento dessas obrigações. A administração pública tem um dever legal de acompanhar, de zelar pelo contrato administrativo. Então, se ela não fiscaliza, se ela só contrata e deixa o contratado executar o serviço da forma que bem querer, ela responde por isso. E essa responsabilidade será subsidiária. Primeiro aciona a empresa contratada e depois vai atrás da administração pública. Lembrando que ela deve estar no polo passivo da demanda. Ela deve figurar como parte ré, como reclamada, para que possa ser responsabilizada. Beleza? E aí eu te pergunto, qual é o debate atual sobre terceirização? Pessoal, na Justiça do Trabalho há uma grande discussão sobre de quem é o ônus da prova da conduta culposa da administração. Por um lado, você vai ter um entendimento no sentido de que o trabalhador ele deve provar os fatos constitutivos do seu direito. É o que está previsto na lei. Então, se ele tem que provar, ele tem que demonstrar que a administração não fiscalizou os contratos. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento é de que a administração pública possui meios muito mais favoráveis para ela demonstrar que fiscalizou o contrato do que o trabalhador demonstrar que ela não fiscalizou. Veja, é a administração pública que possui o contrato de prestação de serviço com a empresa. É a administração pública que possui o processo licitatório que levou à contratação daquela empresa. Então, para ela é muito mais fácil fiscalizar ou melhor, demonstrar a fiscalização desse contrato. Então, temos esses dois entendimentos, não há unanimidade. O TST ainda vai decidir, vai se pronunciar sobre esse assunto, e assim que sair um entendimento consolidado, eu trago aqui para vocês e atualizo os nossos vídeos. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço de verdade a atenção de todos. Todos os aspectos principais sobre terceirização eu falei nessa aula. Se restou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, pode encaminhar o e-mail, pode encaminhar mensagem lá no direct no Instagram que eu vou responder. Eu agradeço de verdade a paciência e a atenção que vocês possuem com os meus vídeos. Para mim não é fácil, repito, não é fácil gravar falando diretamente para o celular, mas eu prometo que vou melhorar. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!